Olá pessoal, nesse vídeo finalmente, depois de tanto falar que ia sair um dossiê do Oshiro Noboru, eis-me aqui finalmente lançando esse vídeo para vocês para falar de um mangaka dos anos 30 e 40, extremamente influente, que fez com que vários outros artistas percebessem o quão interessante, o quão relevante, o quão fabuloso é fazer mangá. Estou falando de Oshiro Noboru, o cara que fez várias obras, mas em destaque essas duas aqui e um chamado Viagem a Trem, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, e que foi revolucionário a ponto de inspirar grandes mangakas como Tezuka Osamu, que para quem já conhece aqui no canal, eu adoro dar porrada no Tezuka, não porque ele é uma pessoa que merece levar porrada, não, mas é porque existe uma questão muito messiânica, divinatória nele, que não é tudo isso. Ele se inspirou em vários mangakas. Um deles foi o Oshiro Noboru, que a gente vai falar aqui agora, nesse dossiê exclusivíssimo e super, hiper, mega dedicado à vida e obra desse autor que eu adoro, tá no meu top 3 de mangakas favoritos. Ou seja, é um cara muito relevante, muito foda e muito pouco falado, mas a gente vai resolver essa questão aqui agora, acabar com essa injustiça de que não tem lugares no YouTube que falem de Oshiro Noboru. Vamos tirar esse atraso aqui e agora. Bora! Para quem vem acompanhando o canal nesses últimos meses, percebeu que eu venho fazendo lives sobre partes específicas da história do mangá, certo? Eu fiz um sobre Eroguro, eu fiz um sobre a história da Garou e recentemente eu fiz um sobre como o mangá virou mangá, quando ele se transforma daquela arte satírica de jornal para o quadrinho que a gente conhece hoje. E nesse mês de dezembro de 2025, no comecinho aqui do mês, eu fiz um vídeo sobre o incidente Igaguri-kun. Então existe um mapeamento cronológico já aqui no canal, existe um Mangaflix aqui, podemos dizer assim, que vocês podem acompanhar essa evolução gradual do mangá. Também fiz, quando o canal chegou a 1.500 inscritos, eu fiz um especial que de segunda a sexta eu fiz uma live falando sobre a história do mangá de forma resumida, fazendo um resumo de um curso que eu tenho na Hotmart chamado A História Completa do Mangá. Mas esse vídeo do Oshiro Noboru, ele se encaixa entre o vídeo sobre a origem do mangá e o vídeo sobre o incidente Igaguri-kun. Esse dossiê do Oshiro Noboru fica entre esses dois vídeos. Então, se você tem interesse em saber a história do mangá de uma forma mais amarradinha, cronológica, então pausa esse vídeo e vá lá no vídeo sobre a história de como o mangá virou mangá. Depois vai chegar um ponto que eu vou traçar sobre o Noboru. Aí depois você volta pra cá, assiste esse, depois termina esse vídeo e vai ver do incidente Igaguri-kun. E você vai ter um resumo de mais de 50 anos de mangá aí, com os seus principais participantes e que fez a história do quadrinho japonês. Então esse vídeo é só e somente dedicado ao Oshiro Noboru, tá bom? É, tá bom. Sem mais delongas, já que essa introdução ficou grande pra caramba, vamos saber vida e obra de Oshiro Noboru no arquivo confidencial Oshiro Noboru, ou Kurimoto Rokurou, que é o nome real de Oshiro Noboru. Vamos! Bem, Oshiro Noboru, como eu falei, é o pseudônimo do Kurimoto Rokurou, que eu vou chamar aqui só como Oshiro Noboru, porque eu já estou mais acostumado a saber quem ele é por esse nome. Mas enfim, nasceu em 1905 em Tóquio. Ele é o sexto filho de 7 irmãos, ou seja, uma família muito grande. Para quem leu aquele mangá do Urasawa, o Asadora, sabe que em dados períodos do Japão isso não era tão incomum, ter vários filhos, tá bom? Diferentemente do que acontece hoje lá no país. Quando o Oshiro Noboru era bem pequenininho, ele era influenciado, o pai dele trabalhava em chapas de aço, ele tinha um toque artístico e tudo mais, e um dos irmãos dele trabalhava num jornal. E volta e meia esse irmão trazia jornais para casa, e foi nessas trazidas de jornal que o Noboru teve seus primeiros contatos com as histórias em quadrinhos. Como eu comento em outros vídeos, a história em quadrinho japonês, o mangá, ele começa a ter força nos jornais, assim como em vários lugares do mundo. Praticamente todos os países do mundo começam a sua cultura quadrinística
nos jornais. No Japão não foi diferente. E assim, o pai dele morreu novo por conta de alcoolismo. Anos depois, a mãe dele também morre, muito jovem, muito nova, e ele passa a ser criado pelos irmãos. Então ele começa a ter mais contato com o que os irmãos trabalhavam. E a vida nunca foi fácil para o Noboru, tanto que quando ele começa a ter uma idade mais velha, assim, adolescente, seus 14, 15 anos, começa por aí o processo de trabalho do Noboru. Ele teve vários empregos. Então, antes de trabalhar com arte, ele chegou a trabalhar como verdureiro, como garçom, em uma fábrica de siderúrgica. E nessa experiência com a siderúrgica, ele vai aprendendo as coisas e vai colocar no mangá na Yukai Tenkojo, que eu traduzo por hora aqui como Ferragens Felizes ou Fábrica Divertida, ou o que quer que seja. Ele pega esses aprendizados que ele teve muito novo e bota nos seus mangás. Nos seus últimos trabalhos, antes de entrar no mercado das artes, trabalhar com arte propriamente dito, ele foi motorista de rickshaw, assim, ele carregava as pessoas naquele carrinho pelas ruas de Tóquio. Sim. E assim, ele estava muito frustrado. Ele não queria trabalhar com essas coisas braçais, ele sempre teve um interesse em querer trabalhar com arte, mas a sociedade, o mundo não é um morango. Então ele teve que passar por todos esses processos até de fato ir trabalhar com arte. Ele foi kamishibaia no começo da sua carreira, mas não era um kamishibaia comum não, ele era diferentão. Ele sempre foi diferentão em todas as esferas de trabalho que ele tinha. E assim, a situação em Tóquio era muito complicada, a concorrência era muito grande. Tóquio, a grande capital, um negócio extremamente opressivo, uma parada extremamente complicada para quem quisesse começar. Estamos aqui já na década de 20 e, assim, as editoras, os jornais já tinham seus nomes, já tinham suas figuras tradicionais, então era muito difícil pessoas novas entrarem sem o famoso QI. Então, para um artista que não era nada como o Noboru, quem era o Oshiro Noboru? Não era ninguém, não era nada. Era muito complicado dele ingressar nessas indústrias. Mas uma coisa muito trágica acontece no Japão em 1923, que foi o Grande Terremoto de Kanto. O Grande Terremoto de Kanto foi um negócio extremamente brutal, né? Tóquio, Yokohama e outras cidades próximas foram abaladas por um terremoto gigantesco. Mas o pior em si não foi nem o terremoto, e sim seus desdobramentos posteriores. Grandes incêndios com uma ventania muito forte vai fazendo com que as chamas se espalhassem por quase toda aquela região, destruindo diversos prédios, matando muitas pessoas, muitas casas foram queimadas, destruídas, muitos originais, muitas animações foram perdidas por conta dos desdobramentos do terremoto de Kanto. E começa a ter muitas mudanças em Tóquio. Se o lugar já era fechado, imagina agora, depois dessa desgraça, o quão fechado estava. Então o Noboru, numa medida um tanto quanto válida e desesperada, ele não tem mais o que fazer ali naquela região, não tem mais o que fazer em Tóquio. O que ele faz? Ele vai para Osaka. E em Osaka ele finalmente consegue trabalhar com arte. A concorrência lá era menor, então era mais tranquilo, podemos dizer assim. E aí finalmente, né, a partir da década de 20, ele consegue trabalhar com artes. Ele vai ser kamishibaia. E assim, ele já vai começar de uma forma diferente. O kamishibai que ele fazia, diferente do kamishibai pintado, com as placas pintadas que eu explico em vários vídeos aqui do canal, ele vai fazer um negócio diferente. Ele vai fazer um kamishibai que era muito comum no período Edo japonês. Era uma espécie de kamishibai que ele fazia com bonequinhos. Ele pegava um bichinho, recortava, botava uma varetinha de madeira, de bambu, quer que seja, e havia a atuação dos bonequinhos. Parecia mesmo um teatro de fato. E ele botava espelhos para dar sensação de profundidade, era um negócio bem dinâmico, um negócio bem diferente. E ele teve destaque, ao contrário dos seus colegas que tinham que ficar desenhando, ele não precisava desenhar tanto, apenas os fundos e alguns elementos que ele usava para deixar a coisa ali mais funcional. E com um ritmo de trabalho maior, ele não tinha tanto tempo para fazer os recortes e fazer toda aquela coisa, ele passa a desenhar, né? Questão de necessidade. Pede-se que faça isso para que a coisa seja mais rápida, mais dinâmica, coisa do tipo. Então, nos adaptamos a isso. E assim, a gente acha que, tipo, como eu comento no vídeo, teve momentos que o kamishibai foi uma época de ouro, mas isso acontecia depois da reconstrução do terremoto de Kanto. Os kamishibaias explodem de popularidade. Em Osaka, a coisa era diferente. Então, assim, o trabalho era inglório. O cara não estava satisfeito, estava trabalhando muito, ganhava pouco e ele precisou fazer bicos em empresas de ilustração. E assim, ele entrou nesses bicos, né? Ele estava na área de design, ele fazia letreiros, ele fazia alguns textos que eram usados em filmes, em animações, coisa do gênero. E essa empresa era muito conhecida
em Osaka, porque ele era um estúdio chamado Yadima e fazia diversas peças publicitárias de propaganda com animações e também com encenações de atores. Então aquelas imagens de texto que apareciam nesses filmes mudos ou nesses filmes dessa época que tinha bastante carga textual, era o Noboru que fazia. E nessa vivência dessa empresa com designers, ilustradores e tudo mais, ele vai tendo contato com outras pessoas, vai aprendendo novas técnicas que eram muito específicas do cinema. E o que ele faz? Ele vai botando nos seus kamishibais. E depois disso ele vai começar a botar em quê? Nos seus mangás. E é por isso que as obras de quadrinhos do Noboru é tão interessante, tão inventivo, porque ele já estava, de certa forma, fazendo a roda já nos anos 20. Ele já estava tendo contato, ele era um mangaka que já estava tendo contato com animação, com linguagem cinematográfica, com técnicas de câmera, por exemplo. Isso era algo que vários artistas de quadrinho nem sequer sonhavam em fazer. Ou seja, o cara já estava sendo pioneiro em diversos elementos antes mesmo de grandes bastiões, como por exemplo Tezuka Osamu, que a galera gosta tanto de puxar a sardinha. Ou seja, é igual Fukui. Várias pessoas já estavam trabalhando com animação antes mesmo do Tezuka sonhar com isso. E é claro, Noboru é a inspiração máxima para o Tezuka e ele nunca escondeu isso. Há um livro muito bacana chamado Mangá o Mangá, que é uma entrevista com Tezuka, Noboru e Matsumoto Leiji. E eles falam dessa influência. Se não fosse Noboru, nós não teríamos Matsumoto Leiji e nós não teríamos, por exemplo, Otomo Katsuhiro, criador do quê? Do Akira. Tão relevante, tão importante, tão revolucionário, autor de mangá. Ou seja, tem que agradecer a este homem aqui, Oshiro Noboru. Mas enfim, voltando. Noboru aprende essas técnicas, vai começar a utilizar, o tempo vai passando, anos vão passando, poucos, ainda não chegamos na década de 30. Porém, o que acontece? O Kamishibai começa a perder popularidade e o mangá começa a subir popularidade por conta da mídia barata, por conta do esforço social do mangá de deixar as pessoas mais animadas, mais felizes depois de tanta desgraça. E o Takaasu, do Nonkinato-san, fez um mangá extremamente popular e louco, legal, por conta de que o editor falou: o povo japonês precisa de alguma coisa para fazer eles se distraírem dessa merda que aconteceu aqui. Encanto. E aí, um dos títulos mais relevantes, mais importantes, mais influentes dos quadrinhos, acontece justamente para quê? Para fazer a galera ficar animada. Então o mangá volta a ter sua popularidade de volta, agora não como imagens satíricas e coisa do tipo, não, como história em quadrinho de fato, quadrinizada, tirinhas e por aí vai. Então, coitado do Noboru, ele estava conseguindo seu dinheirinho ali, ele estava conseguindo trabalhar com o que queria, porém, o ritmo de trabalho não era tão legal para ele, ele não gostava, o mangá estava ficando popular. E aí um dos colegas dele, desse estúdio, fala assim: cara, quanto você ganha para fazer as cenas do Kamishibai? E o Noboru fala: bem, eu ganho 100 para fazer um ato de Kamishibai. Um ato de Kamishibai tinha entre 12 e 16 páginas. Enquanto o cara trabalha na animação falou assim: véi, os caras do mangá estão ganhando a mesma coisa, 100, para fazer uma página de mangá preto e branco. E o Noboru começa a ficar pensando: cara, mangá é algo interessante. Ele já conhecia do mangá, porque ele lia quando era criança, e começa a pensar nisso. Mas aí entra a questão: como ele vai entrar nesse mercado? E os colegas deles ficavam lá, papapá, papapá. Nem todo mundo fazia. Era alguns que se aventuravam. Mas eles estavam nesse meio, eles ouviam os burburinhos, os bafafás que aconteciam nos bastidores. Então pensa, quanto o total de uma peça de Kamishibai tem? Entre 30 e 36 cenas, divididos em 3 atos. Né? Tem aí o esquema do Johakyu, esse sistema de separação parecido com o Kabuki e coisa do tipo. Não era um Kabuki, mas tinha separação teatral. Então uma peça inteira de Kamishibai, uma história inteira de Kamishibai, início, meio e fim, tinha de 30 a 36 placas. E para fazer essas 36 placas coloridas, ele ganhava a bagatela de 300. Não sei quanto vale isso e tudo mais. E os mangakas, eles faziam 16,
32 páginas, em preto e branco, com nem tanto detalhe, não era uma ilustração naturalista, igual os Kamishibais, e ganhava 10 vezes mais, acho que é, do que o coitado do Kamishibai. E como o Noboru já estava aí desanimado com essa vida de ter 2 empregos, teve um momento que ele teve 3 empregos, ele falou, cara, eu vou tentar aí ver o que tá rolando no mundo dos mangás. E aí um belo dia na década de 30, ele tá cansado, ele tá esgotado de trabalhar em 2 empregos, não quer mais, não tem tempo, ele não consegue viver. Ele sai do estúdio e vai atrás de editoras em Osaka. E um belo dia ele tá saindo do emprego, ele ainda não saiu completamente. Voltando para casa, ele passa numa editora de Osaka, a Genbusha. E aí na Genbusha ele conversa com o dono da editora, que também era editor-chefe de lá. A conversa rende ótimos resultados e em 1931, Oshiro Noboru, que ainda não era Oshiro Noboru, ele era o Kurimoto Rokuro, consegue seu primeiro trabalho fazendo mangá. Yeah, boy. Nesse pequeno intervalinho, ele tá com 3 empregos, tá bom? Ele é Kamishibaya, ele trabalha nessa empresa de design e vai fazer os seus mangazinhos. Só que o mangá não era daquela forma convencional que a gente conhece vários quadros. Era mais ilustrado, era meio que um monogatari. Como eu explico no vídeo do mangá antes de ser mangá, né? Quando o mangá virou mangá, eles chamavam de mangá várias coisas que hoje não são consideradas mangás. Livros ilustrados poderiam ser mangás. Obras de um quadro só, eles chamam de mangá. Aqui na nossa lógica ocidental, a gente tem muitos dedos. É charge, é sátira, é livro ilustrado que diferencia do mangá. No Japão, não. Um quadro já vale como mangá. Tá? Não tem problema algum nisso. E a primeira obra que o Noboru, que assinava como Kurimoto, fez foi o Gakunenbetsu Dowa Mangá, que basicamente eram adaptações de contos de fadas, com uma grande carga textual, a imagem, era quase um livro ilustrado. Infantis, era voltado para um público de criança, um kodomo assim, criança em idade escolar muito novinha, e ele trabalhou por 2 anos nessa editora, até que nesse período, já em 33, ele decide voltar para Tóquio. Tóquio já estava estabelecida, reestruturada depois da desgraça que aconteceu com o terremoto, ou seja, Noboru ficou 10 anos longe da sua cidade natal, longe da capital, longe de onde tudo acontecia. Noboru ficou longe até que em 33 ele decide voltar, depois de diversos problemas com a lógica trabalhista ali. Mesmo ele recebendo mais, ele não estava satisfeito em trabalhar com aquilo ali, porque ainda assim ele ficou lá incomodado, não estava interessante aquela lógica de trabalho, ele ainda continuava esgotado. E como era muito perfeccionista, tinha que estar da melhor forma possível ali para ele. Chegou um momento que não dá, e não tem como abraçar o mundo. Depois do 6º volume, ele pede demissão dessa editora. E aí depois que ele pede demissão, ele bate o martelo e fala, cara, tenho que voltar para Tóquio. Já tenho uma experiência legal, já tenho uma publicação para chamar de minha, e Tóquio já estava se reestruturando, já estava bonitona, tal. Ele pensa, cara, lá eu posso ter mais oportunidades. Já tenho uma experiência, já tenho uma vivência aqui, vou para lá. Mas antes de ele ir para Tóquio, ele vai se despedir do pessoal da cidade, ele vai para o castelo de Osaka. E é aí que a mágica acontece. Bem, nos seus últimos dias de Tóquio, como eu falei no bloco anterior, Oshiro Noboru, até então Kurimoto, vai até o castelo de Osaka, que é um lugar imponente demais, super turístico e coisa do tipo. Sobe as escadarias e lá em cima, não se sabe o porquê, ele diz na entrevista com o Leiji e com o Tezuka, ele tem uma crise de riso e cria aí seu pseudônimo, Oshiro Noboru. Ele conversa com o vendedor de alguma coisa nesse castelo e vem o Noboru disso, e Oshiro, a gente pode fazer uma tradução que é subir longas escadarias. Então junta aí esse ponto dele em Osaka, onde ele começa a sua carreira, dando adeus à cidade, subindo no ponto turístico mais importante, mais imponente de Osaka, tirando o Donburi, né, daquele cara lá andando assim. De toda forma, nesse momento surge Oshiro Noboru. Kurimoto fica só lá dentro de Oshiro, e agora Oshiro está pronto para desbravar, está pronto para fazer história no mundo dos mangás.
E finalmente, agora com o nome, com uma vontade pungente, ele retorna a Tóquio, encontra uma cidade muito diferente daquela que ele vivera décadas atrás. O Noboru, pelas tretas que ele teve com o editor e tudo mais, ele prezava por essa perfeição artística e não gostava muito de pitaco editorial, não. Um dos motivos de ter feito o Noboru também sair da Genbusha foi por conta de pitacos editoriais. O cara, assim, ele não era uma pessoa escrota. O Noboru, pelo pouco registro que tem de vida dele, não era uma pessoa escrota, mas ele era muito crítico em relação ao seu próprio trabalho. Tinha aí uma questão de perfeccionismo muito forte e muito pungente. Então ele não se dava muito bem. Até depois que ele se estabelece em Tóquio, ainda ele dá umas quebras de cabeça, assim, umas batidas de cabeça com editores e com outros personagens aí dessa história. O Noboru sempre trabalhou muito sozinho, tá? Apenas uma vez, poucas vezes ele teve com participação, outras pessoas participaram do trabalho dele e tudo mais. Uma foi muito feliz, que foi o Viagem a Marte, que eu vou contar aqui pra vocês, que juntou aí duas cabeças geniais e pensantes, mas não vou me alongar muito porque a gente chegará lá. Mas beleza, Oshiro Noboru retorna para Tóquio, encontra uma cidade diferente, reconstruída e com outros pensamentos. Estamos na década de 30, ascensão da extrema-direita, do fascismo japonês. Muita censura, um pensamento bélico, violento, militar, é muito forte. E como eu explico em outros vídeos que eu não vou me alongar aqui, havia muito patrocínio do governo para propaganda de guerra e coisa do tipo, mas ainda assim o Japão em 31 não estava tão com pensamento militarizado como vai estar mais para o final da década de 30. Está acontecendo a expansão territorial, mas a coisa só vai mudar em meados dos anos 30. Aí sim a coisa fica agressiva, opressiva, a censura aumenta, títulos são cancelados, a perseguição... Explico no vídeo do incidente Igakuri-kun. Então assim, Noboru demorava muito para fazer suas obras, estava em Tóquio naquele momento em que está tendo um fervor muito grande. O maior título publicado nessa época era Norakuro, criação máxima do Tagawa Suihō. E Norakuro estava na boca de todo mundo. Norakuro, diferentemente de outros títulos famosos de mangá, não saiu no jornal, e sim saiu numa revista própria, né, a Shonen Club. Então ela saía mensalmente na Shonen Club, e depois a Kodansha geniosamente pensa de fazer encadernados. Eu não tenho o encadernado do Norakuro, eu tenho as edições encadernadas separadas, mas na época, nos anos 30, saía nesse formato aqui, numa caixinha. Isso aqui é o Kurobe, outro título do Tagawa, que eu gosto pra caramba. Isso aqui é uma versão facsímile, tá, gente? Então na década de 30 saiu uma edição parecida com isso daqui. Caixinha, uma box, e dentro um livro de capa dura com as histórias. Lindas, maravilhosas. E aqui existe a história aqui e uma história aqui embaixo, que ela vai passando pelas páginas. Olha só. Bem interessante. Então chega o momento que o Norakuro vai ser publicado dessa forma. E em uma dessas várias andanças ele encontra a Nakamura Shoten. Nakamura Shoten era uma editora que não publicava mangá, era focado em livro ilustrado, era focado com o público infantil. E na reunião com os editores, com os presidentes lá da Nakamura Shoten, ele vende uma ideia de fazer com que a Nakamura Shoten tenha o seu próprio Norakuro. Ele vai contando do que ele fazia, não sei o que, fala dessa revolução. E a Nakamura Shoten, ela já publicava esses livros com capa dura. Tinha já um foco ali no livro de empréstimo, né, e de lojas específicas que vendia os livros. O Norakuro, essa versão encadernada, também era pensada, de certa forma, para as livrarias de empréstimo, que era um movimento muito comum, muito forte no Japão, como eu explico em vídeos anteriores aqui no canal. E a galera da Nakamura Shoten fica interessada. E aí o que o Noboru faz? Ele começa a fazer uma história
muito igual, é basicamente uma cópia de Norakuro. E a editora fica interessada, Noboru recebe o sinal verde e o Noboru começa a copiar o estilo do Suiho. E aí, em 1933 é publicado finalmente o primeiro mangá quadrinizado de Oshiro Noboru e ele começa uma série de publicações super legais na Nakamura Shoten. A obra chamada Yukai na Tankentai é o primeiro livro do Noboru e o primeiro livro a compor a magnífica, fantástica coleção Nakamura Shoten Manga Library, que isso aqui foi uma das coisas mais revolucionárias, mais interessantes e mais gostosas que era publicado no Japão nessa época. Por que a Nakamura foi interessante? Porque eles lançaram uma história em quadrinho que consistia início, meio e fim nela mesma, em capa dura e com mais de 100 páginas. Bem antes da Shin Takarajima, por exemplo, que era no formato Acarron. Era em capa dura, era no formato igual isso aqui, tá? Não tão grande como isso aqui, mas veio nesse formatinho aqui. Isso aqui faz parte de uma das edições da Nakamura Shoten Manga Library. Vinha desse jeitinho, uma caixa com um livrinho em capa dura, olha aí, Oshiro Noboru, com as historinhas. E esse tipo de publicação extremamente elegante, bacana, era para as livrarias de empréstimo e também para lojas especializadas. Ou seja, essas lojas especializadas que vendiam quadrinhos infantis, ilustrados e coisa do tipo, passou agora a ter mangá. E isso começou a atrair a atenção das pessoas. Começou de forma tímida, mas com o decorrer dos próximos títulos a coisa foi evoluindo de uma forma quase descontrolada. Então a gente pode puxar aqui sim, não que seja relevante ou importante a coisa de que o pioneiro, a primeira, não sei o quê, mas a gente pode falar que isso foi a primeira graphic novel publicada no Japão. Por que o Norakuro, capa dura e tudo mais, não é uma graphic novel? Porque eram histórias episódicas. Essas histórias não tinham relação entre si. O que o Noboru faz aqui é fazer uma história longa, com capítulos, mas um capítulo puxava o outro. Ou seja, era uma história de início, meio e fim, com vários capítulos contidos nele mesmo. Então, assim, tá aí. A primeira graphic novel japonesa veio da cabeça de Oshiro Noboru, que convenceu a Nakamura Shoten a fazer essa loucura e deu muito, muito, muito certo. Mas vamos falar de Yukai na Tantenkai. O que era Yukai na Tantenkai? Era o Shochan do Noboru. A gente acompanhava um rapazinho chamado Bin-chan, que constrói um balão para viajar ao mundo com o seu cachorrinho, o Bull-kun. O Bull-kun é uma cópia de um Bulldog que tem no Norakuro. Acho que o Bulldog é o acima do Norakuro e tudo mais. E aqui o Noboru copiava o estilo do Tagawa sem dó nem piedade. É muito igual, é muito parecido mesmo. Mas o Noboru tinha ali os seus conhecimentos legais de cinema, de linguagem cinematográfica, fazia grandes planos, fazia splash pages muito bonitas. Então tinha um diferencial que o Norakuro não teve tanto. E foi uma espécie de ameaça aí pra Kodansha, podemos dizer assim. Claro, o Norakuro era gigante, era enorme, porque a Kodansha é uma editora monstruosamente grande, histórica, desde 1800 e já publica coisas voltadas para os jovens e foi uma das pioneiras a lançar mangá e o resto é história. Mas chegou algo, uma edição chupada mesmo do design da Kodansha com o Norakuro, uma caixa com um livro em capa dura, várias histórias ali dentro. Porém, essa aqui era uma coisa só. Você lia ela e pronto. Resolvia, não precisava ir além nem nada. Igual o Norakuro, Dankichi, o Kurobe que eu mostrei pra vocês. E beleza, ela segue o mesmo padrão do Norakuro. Adiciona questões militares e coisa do tipo. E numa dessas ele conhece o Tinta. O Tinta é um macaco soldado que vai ter muito sucesso. Ele vai fazer muito sucesso a ponto de ele ser o Norakuro do Noboru, de tão popular que ele foi. E não só isso, o que era um simples coadjuvante se torna protagonista. Tanto que o segundo livro da coleção Nakamura Shoten Manga Library é justamente com ele, o Tinta. Com o Tinta Nitohei é
o gibi que conta a história justamente do Tinta, que faz parte aí da tropa dos macacos, que combate o exército dos Tanukis, ou seja, dos guaxinins. E essa obra, diferente da obra do Bin-chan, Kainatan Tenkai, essa aqui ela é 100% militar, já dentro dos moldes nacionalistas japoneses de propaganda, e dá essa moral aí pra guerra. O Noboru é contrário à guerra, tá? Ele sempre foi contrário à guerra, em entrevistas que ele deu aqui pro Tezuka, e tem uma entrevista na televisão japonesa nos anos 80. Ele é contrário à guerra, ele não gosta da violência, mas a coisa ali no Japão acontecia de uma forma que tinha que se falar disso, doendo ou não. Mas fazia sucesso, tinha aquela questão de não ser tão pesado as histórias, havia violência gráfica forte, só que de uma forma jocosa, de uma forma caricata. Não tinha o peso do corpo mortal, né? Do corpo mortificado que o Tezuka vai colocar obras à frente, e que o Suho usa o Norakuro numa cena que o Norakuro tá chorando, enlutado pela perda de um amigo na guerra. Histórias infantis de temáticas bélicas militares. Nada muito fora do comum no Japão nessa época. E como eu tinha comentado que a Nakamura Shoten estava sendo aí algo que as pessoas estavam olhando, querendo entender o que estava rolando, era por um motivo muito simples. A Nakamura Shoten, ela chamava artistas que não tinham espaço em grandes revistas. Shaka Bontaro, Nizeki Kenosuke, Haga, Masao esse que vai substituir Yoshimoto Sanpei após seu falecimento em Koguma no Korosuke. Então esses autores queriam ter sucessos astronômicos anos à frente, começaram na Nakamura Shoten, não é que começaram, mas conseguiram desenvolver histórias na Nakamura Shoten, porque eles davam esse espaço para esses autores. Então, assim, ao contrário de outras editoras que já estavam estabelecidas, com revistas estabelecidas e com os seus autores da casa, eles não iam abrir espaço para gente nova e arriscar não fazer sucesso, ou o que quer que seja. Já a Nakamura Shoten, que estava começando nesse rolê, foi e chamou essa galera. E lá pro final, pra vocês terem uma ideia do quão famoso e conhecido ficou essa coleção da Nakamura Shoten, até o Shimada Keizo, que trabalhou no Boken Dankichi, que era o Monogatari mais famoso e mais popular da época, foi fazer obras dentro da coleção do Nakamura Shoten Manga Library. Então, assim, foi algo bem grande, foi algo bem relevante e bem interessante. Tudo muito lindo, de 33 a 37 só alegria, mas 37 o Japão entra oficialmente na Segunda Guerra Mundial. E aí as coisas começam a desandar. O pensamento fascista fica muito mais forte, muito mais presente e muito mais intenso no território japonês. E aí começa várias das sanções que são aplicadas a mangás, que são aplicadas em livros ilustrados, e que vão ser aplicadas em editoras. Então o primeiro baque que a Nakamura Shoten toma foi por conta da entrada do Japão na Segunda Guerra. Fora tudo isso, tinha também as restrições do papel. O papel nesse período se torna algo extremamente caro. É por isso que aqui nessa época o Kamishibai dá a sua subida novamente, depois decresce meteoricamente até o quase esquecimento. E como eu explico no vídeo sobre o incidente Gaguri-kun, nesse período aí na meiuca dos anos 30 e 40, começa a ter umas perseguições ao Akahon, lá de Osaka, os Akahons de Tóquio, há uma série de censuras às obras, e não era nada muito fora do comum artistas irem dar depoimentos em centros tipo, vou colocar entre muitas boas aspas aqui, uma espécie de doicode, só que sem a parte da tortura até então, mas várias vezes os artistas tinham que ir até os militares, falar o que estava acontecendo, o que aquilo significava, e seguir as diversas diretrizes que o governo impunha, inclusive cores. Você não podia usar cores muito fantasiosas em personagens específicos, não podia ter tanta coisa maluca, aventuresca dentro dessas obras. Bizarrice atrás de bizarrice, mas era o que estava acontecendo na época. E nessas indas e vindas foi um baque grande porque cerceava a verve criativa dos autores. Então, em 39, infelizmente, na sua 70ª edição, a coleção Nakamura Manga Library é encerrada com o título Bari-chan Mahou Butai, do Shaka Bontaro. Então, essa primeira parte, vai ter outra, calma, mas essa primeira parte, infelizmente, ela é descontinuada porque fica insustentável. As histórias passam a ficar mais sem graça. Então, assim, se tava ruim em Tóquio, imagine Osaka, que teve muito mais perseguição por conta dos Akahons. Mas pelo menos eles conseguiram ficar mais equilibrados ali. E o baque não foi tão grande quanto em Tóquio. Aquela coisa, extrema-direita, fascismo, e tudo isso é uma merda
pra criatividade é uma merda, pra inovação. Então a gente perde vários tipos de publicações extremamente interessantes, como essas aqui da Nakamura Shoten Manga Library, que era focado em aventuras, umas coisas super legais, super diferentes, com uma linguagem bem diferente do que era publicado normalmente. Edições fechadas, lindas, foram impedidas de continuarem por conta de uma repressão idiota, tola, pífia e que resolveu em quê? Em porra nenhuma. E nos mangás que sempre foram perseguidos, os quadrinhos sempre foram perseguidos, em seja lá quais países você vai, a perseguição de quadrinhos é pior ainda, porque lima, acaba com muitas possibilidades interessantes. E foi isso que a Nakamura Shoten aconteceu. Porém, eles conseguem dar a volta por cima no ano seguinte. Vocês vão descobrir agora. E assim, depois do encerramento da Manga Libraries, a Nakamura Shoten, para não ficar no 0 a 0, não ficar no vazio, não ficar sem produzir nada, faziam pequenas outras coleções. Existia edições de compilados com vários autores da casa. Uma delas é o Mangaki no Basha, que é basicamente a tradução a Carruagem Dourada. São vários autores da casa fazendo obras diferentes sobre contos de fadas, sobre outros assuntos dentro desse escopo. E o Noboru contribui com uma chamada Manga no Aesop Monogatari, as histórias em mangás de Esopo. Então a gente sai da ficção científica, que é algo característico do Noboru, que vai ficar mais forte com Viagem a Marte e Fábrica Divertida, que eu vou falar mais à frente no próximo bloco. E ele foca no conto infantil, fica nas fábulas. Então são animais antropomorfizados, que era algo comum que tinha na Nakamura Shoten, com aventurinhas nada tão fora do comum ou memoráveis assim. Porém, a gente vê aqui nessa edição, como vocês conseguem ver nessa página, que era muito bem ilustrado. Os desenhos eram bem carregados, bem coloridos, você consegue ver o contorno das figuras dos personagens. É um negócio muito bem feito, que o Noboru dominava e nadava de braçada nessa época. O cara era muito bom no que fazia, e mesmo ele não sendo tão inventivo quanto outras histórias, tinha aqui uma carga de desenho muito bem interessante e muito bem elaborada. Tudo parecia perdido, acabou para Nakamura Shoten, acabou para uma coleção super hiper interessante. Porém, em 1940, o poeta Oguma Hideo, que tinha boas relações ali com o governo, assume a linha editorial da Nakamura Shoten. E aí, com a entrada do Oguma, as obras passaram a ter mais destaque no rolê educacional, pedagógico. Aquelas aventurinhas legais, inventivas que a gente via, não era tão mais utilizado. Tinha que ter aquela propaganda do governo, aquelas propagandas sobre a educação japonesa, como as crianças japonesas são educadas, meigas, puras e tudo mais. Fora as diversas histórias em que tinha coisa militar, aviões, kamikazes, e sobre essa opressão que os Estados Unidos está colocando sobre o Japão. Somado a tudo isso, um caráter científico. O Japão tava nos rolês meio malucos aí de ciência, eles tinham uma ciência pura, extremamente racista, tá? Mas eles estavam nessa de colocar alguns temas científicos nessa linha editorial para tentar aí passar do crivo dos censores. Então, tanto que a primeira história, quando volta, é justamente essa aqui, Viagem a Marte, que foi uma das poucas vezes que o Noboru trabalhou com uma outra pessoa. O Oguma foi o primeiro, se eu não me engano, a trabalhar com o Noboru numa série. Isso aqui é uma versão facsímile da que saiu, né? Box, bonitão, não tinha essa faixinha, obviamente. E aqui, o livrinho, coisinha mais linda, com estilo bem parecido com o que saía em Norakuro, essas coisas, mas aqui, já nessa época, o Noboru já tinha feito seu estilo, que era basicamente pegar o estilo de desenho de outros artistas. Ele nunca escondeu isso, e é isso, é normal. O plágio, a cópia, nessa época, era muito comum. Tanto que na entrevista que ele faz com o Tezuka e o Matsumoto, ele fica puto quando ele descobre que a obra dele estava sendo pirateada lá em Nagoya e tudo mais. Então ele, olha só as questões aqui. Lembrando que o Japão não é um país tão grande assim, mas eles têm suas regiões com ideologias diferentes e produções diferentes. O mangá produzido em Tóquio não era a mesma coisa que o mangá produzido em Osaka, e que consequentemente não era a mesma coisa do mangá produzido em Nagoya. Os locais diferentes, regiões diferentes do Japão produziam suas obras diferentemente. Osaka e Tóquio se batiam direto, até hoje se batem direto. Tanto que os melhores mangakás vieram de Osaka. Mas vamos falar que os tokiotas são os fodões. E aí, com esse retorno da série da Nakamura Shoten, ele não chamava Manga Library, era um outro nome. A primeira obra foi Doubutsu Gakko,
do Haga Masao, que contava a história de animais bonitinhos, era aquela coisa do Funny Animals, em idade escolar, vivendo a escola. Então tinha toda a propaganda da escola japonesa, o método educacional japonês, o quão legal, o quão relevante, o quão foda é o ensino no Japão. Então, consequentemente, era uma baita obra propagandística de como a educação no Japão era legal, era interessante nesse período de guerra. E assim, o Noboru era um cara que ficava lá caraminholando coisas de aventura. Ele não achava tão legal essa parada educativa, mas o que ele podia fazer, né? Tentar fazer com que a história dele tivesse essa questão educativa, mas que fossem caminhos de aventura. E o Noboru foi um dos poucos autores dessa época, né, dessa retomada do Nakamura Shoten, a fazer suas aventurinhas. Os outros autores, infelizmente, foram entrando no rolê propagandístico. O Nizeki mesmo, as últimas obras dessa coleção, desse retorno, é do Nizeki e é muito chato. É quase um livro ilustrado, sabe? Mas enfim, chegaremos lá. Tanto que o Noboru não achava legal isso, ele só contribui com 2 títulos. Enquanto na primeira parte da Manga Library fez 7, se eu não me engano. Nesse aqui, ele faz 2. Porque, tipo, ele já não gostava de quem colocasse imposições no trabalho dele. Agora não é só mais a questão da editora, agora tem os militares botando bedelho onde não são chamados. Vai te lascar, né? Ele só contribui com 2, que são justamente essa coleção aqui da Fábrica Divertida e Viagem a Marte. Foram as republicações, que eu não sei que editora republicou isso aqui, mas as outras, a da Manga Library, não tem republicação. Dá pra achar tinta em sites de leilões, mas tá num preço assim absurdo, só que ele tá praticamente intacto a obra. A caixinha tá lindona, as fotos que eu vi no site do leilão, cara, tá lindo, mas é tipo 100 mil ienes. Caro. De toda forma, nessas 2 obras, né, a Fábrica Divertida e Viagem a Marte, é quando ele inventa coisas bem interessantes que vão ser usadas por outros mangakas posteriormente, principalmente no que diz respeito à narrativa, design de naves. Isso aqui mesmo, Viagem a Marte, já começa com a box, já tem a nave aqui, com um design super maluco, Marte aqui. Ele traz grandes cenas angulosas, design de naves, mostra como seriam os marcianos, sabe? E esse gibi aqui continua aquela lógica tosca do animalzinho, do bichinho ser subjugado à criança japonesa, igual tem em Bouken Dankichi e tudo mais. A gente acompanha a história do Tarô, se eu não me engano, né? Ele tem 2 bichinhos junto com ele, são totalmente bobinhos. Mas aí, né, mesmo tendo esse tom fantasioso, ainda tinha que ter o pé no chão, porque era o que os militares queriam ver. Beleza, Nakamura Shoten continuava suas tentativas, vamos trabalhar, mas as histórias não são tão legais, a concorrência tinha coisas mais interessantes. E aí, infelizmente, a série total encerra em 1943. E a última obra, eu não considero nem tanto mangá, eu jogo mais Monogatari, que é uma história sobre o Monte Fuji, o Fuji no Yama, que é uma obra do Nizeki, falando aí sobre o Monte Fuji. E como eu comentei no vídeo sobre o incidente de Gaguri-kun, nessa época, nos anos 40, a censura era muito grande, obviamente. Então, Nakamura Shoten começa essa nova série, dentro dos padrões na censura, chamada Nakamura e Sousho, que era mais focado na produção de Monogatari, por conta do pedido dos militares, na imposição dos militares, para fazer histórias que o mangá passasse a ser chamado de Monogatari e desatrelasse o termo mangá para essas histórias que eram inconsequentes, essas histórias perigosas para a mente das crianças. Mas havia algumas obras em mangá, principalmente com o que o Noboru fazia. O foco era o Monogatari, mas ainda assim o mangá ainda era utilizado mais dentro dessas concepções educativas. E aí em 43, infelizmente, a Nakamura Shoten para com suas séries de mangás, e toda a coleção, se você juntar a Manga Library e essa nova, totalizou 100 volumes, 100 edições, 100 livros em capa dura, com uma caixa, com uma história de início, meio e fim, com diversos autores, uns que estavam começando, outros com já mais carreira, numa revolução tão grande que, dentro da história do mangá, Nakamura Shoten, ela é inesquecível. E por incrível que pareça, poucos falam da Nakamura Shoten. Vários livros que tem sobre a história do mangá falam muito brevemente do Noboru, falam muito brevemente da Nakamura Shoten, sendo que foi uma editora extremamente importante para ter inspirado diversos mangakas que vão começar suas carreiras nos anos 40. Tezuka mesmo
Ele fala de peito cheio, que lia a coleção da Nakamura Shoten e ele sabia quem desenhava o quê. Tinha histórias que o artista não conseguia terminar e o outro fazia. E o Tezuka, no livro de entrevista, fala assim, essa aqui você não fez não, né? E o Noboru, eu não lembro, mas eu acho que realmente eu não fiz não. E o Noboru fica surpreso e fala assim, cara, tu era muito nerd, né, seu filho da puta? E o Tezuka, eu gostava pra caralho, copiava vocês pra caralho. E o Tezuka nunca deixou de admitir isso, tá? Pelo menos isso. Então, muito do que Tezuka é conhecido por ser fodão, veio de gente anterior, como por exemplo o Noboru. Então, infelizmente, foi um fio silencioso, triste, de uma editora tão solar e tão enérgica, que foi essa série da Nakamura Shoten. E aí, consequentemente, os artistas que começaram suas carreiras aí na Nakamura foram trabalhar para outras editoras. O Haga Masao foi para Shonen Club, o Nizeki também fez uma revolução grande na história dos mangás, o Shaka Bontaro também foi o cara que popularizou muito o design Disney dentro dos mangás, com histórias de aventura, umas coisas bem legais. Então a Nakamura Shoten, pelo menos essa série de publicações da Nakamura Shoten, foi muito boa para que o mangá pudesse ter uma sobrevida e que o mangá apresentasse novos autores que iriam a trabalhar em grandes editoras, como por exemplo a Kodansha. Então assim, a Nakamura Shoten foi uma editora que não tinha mangá e, sei lá, 10 anos, vamos dizer assim, conseguiu peitar a gigante Kodansha. Olha que coisa doida. E aí dentro de todas as 100 edições publicadas pela Nakamura Shoten, o Noboru fez 10. Dessas 10, como eu comentei, essas 2 foram as únicas republicadas do cara. E infelizmente são da fase já com o controle do governo. Mas aqui ele tem que tirar leite de pedra para fazer uma história pé no chão, educativa, com tudo que os militares queriam, só que com aquele tom de aventura que ele sempre prezou desde o começo da sua carreira e desde os primeiros livros publicados na Nakamura Shoten Manga Library com seus bichinhos e suas aventuras. Beleza, mas o que torna Viagem a Marte uma obra tão especial e tão interessante e revolucionária desse jeito? Simples. Ela adianta em 10 anos a corrida espacial. Bora trazer riquíssimos elementos de ficção científica, carros futuristas, especulação da aparência dos alienígenas, arquitetura diferentona. Vem daqui. Muito da arquitetura de Astro Boy, de Metrópolis, que o Tezuka usa, vem disso aqui, e de Butcher, do Fukujiroi. Então nessa época, como eu falei, o Noboru era o cara que mais trazia coisa diferentona e inventiva para a linha editorial da Nakamura Shoten. Não foi por menos que o Hideo chamou justamente o Noboru para fazer essa obra, porque ele sabia que o Noboru era um cara extremamente bom, de prestígio, e que conseguiria botar esses elementos de aventura muito forte, muito bem colocado na obra. Então, né, foi uma junção bem interessante ali para os dois. Mesmo Viagem a Marte sendo uma parte da coleção nessa pós-censura, né, o gibi trazia aquela mesma magia e empolgação que as obras antes dessa perseguição. E a narrativa diferenciada do Noboru faz com que o livro se tornasse uma referência para diversos artistas que virão futuramente, principalmente com temática sci-fi, com temática futurista. Então, tava ali bem colocado nesse mercado. Nessa época, aquele mangá de comédia, pastelão e tudo mais, estava perdendo forças. Eu explico melhor no vídeo do Gagurikun. Mas a mentalidade japonesa estava indo para outros caminhos. Então, aquele humor pastiche, aquele humor bobo, ia perdendo espaço para essas histórias de aventura, para essas histórias de sci-fi e até com elementos de ação, principalmente ali no meados dos anos 50. E esse mangá aqui ele era extremamente bonito. Não bastasse a obra inteira, era ricamente colorida e bonita. Não que, né, Viagem a Marte tenha uma relação, mas meses depois da publicação, outras revistas vão fazer histórias científicas, vão fazer histórias espaciais aí, nessa pegada do Viagem a Marte. Teve relação de Noboru nesse meio dessa obra? Não sei. Eu diria que sim, mas estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, então não dá para cravar, obviamente, que esse gibi aqui foi o responsável direto por essa inspiração. Mas que contribuiu. E assim, se vocês quiserem saber mais sobre Viagem a Marte, digam aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo destrinchando, né, tintim por tintim, esse gibi lindo aqui do Noboru, avise aí. Vai que. Inclusive eu tô traduzindo ela, né, para fazer uma análise mais aprofundada aqui para vocês. E tudo mais, eu tô traduzindo ela e Fábrica Divertida, e provavelmente eu vou escaneá-la e jogar aí no Gumroad para vocês baixarem também. Mas se vocês quiserem análise mais aprofundada de Viagem a Marte, coloca aqui nos comentários.
Era pra eu fazer a análise junto desse vídeo, mas eu pensei assim, cara, vai ficar muito grande, vai ficar muito longo. Não sei qual vai ser a duração final desse. Imagina se eu botasse a análise de 3 obras, porque vai ter esse aqui, vai ter o Fábrica Divertida e vai ter o Viagem a Trem, que eu já traduzi e já escaneei, tá no Gumroad. Então assim, se vocês quiserem, botem nos comentários que aí em 2026 sai um vídeo pra Viagem a Marte, sai um vídeo pra Fábrica Divertida e sai um vídeo pra Viagem de Trem. Tá bom? No ano seguinte, 1941, Noboru lança outra pedrada. Fábrica Divertida, que é isso aqui. Traz umas coisas tão interessantes do que é sonho, do que é realidade, que nenhum outro mangá da época conseguiu fazer da mesma forma. E ele foi a última obra do Noboru dentro da série da Nakamura Shoten, uma obra assim extremamente linda, inventiva. Ele traz conceitos da primeira obra dele, do rapazinho no balão, e traz robôs, conceitos de robôs aqui, bem interessantes. E a diagramação dispensa apresentações, nesse decorrer do vídeo tá aparecendo algumas páginas para vocês verem, é um negócio assim, ó, chuchu beleza. E que também eu estou tirando fotos e vou traduzir em algum momento, quando não sei, mas faz parte, eu tenho que traduzir essas obras porque faz parte da minha pesquisa do Oshiro Noboru, né? Estou me especializando em Oshiro Noboru. E isso aqui marca o último volume da colaboração do Noboru com a Nakamura Shoten. E aí, depois desse número, ele sai em definitivo da editora e vai explorar novos caminhos, novas áreas e por aí vai. Inclusive, aqui nessa obra tem como eu falei no começo do vídeo, ele usa essa inspiração que ele teve trabalhando numa indústria siderúrgica quando era mais novo. Ele bota aqui vários conceitos de como usar maquinário, nomes de peças, fora também narrativa cinematográfica. Olha aí, anos antes de Tezuka. Em Viagem a Marte também tem, e provavelmente vocês já vão ter visto aqui no vídeo, porque eu vou colocar várias páginas para ilustrar e coisa do tipo. E o cara que iniciou todo esse movimento da Nakamura Shoten, em 42, ele sai da editora e vai voar solo, mas rapidamente ele encontra outra editora e novamente lança outra pedrada, que é o Viagem de Trem. Aqui está Kisha Ryoko, que eu traduzi como Viagem de Trem. Isso aqui tá nessa edição aqui de vários mangás shonen, dessa época aí de 20, 30, 40. Na época eu fui atrás dos sites de leilão, estava muito caro, só encadernado, aí não deu. E vem essa belíssima obra, que é basicamente uma viagem de trem do pai e do filho pelo Japão. Eles vão sair de Tóquio e ir até Kyoto, mas por algum motivo que ninguém sabe, a história acaba em Nagoya. Ou seja, o último capítulo dessa obra não existe, não foi publicado. Por que isso aconteceu? Ninguém sabe. Mas aí essa obra sai pela Futaba Shobo, que era uma editora que focava em Esuguroko e publicações infantis. Ou seja, mais uma vez o Noboru vai falar, não, que tal fazer um projeto assim? O Noboru já era um nome conhecido, tá? Dentro do mercado de quadrinhos do Japão. Cara, o Noboru, ele tinha um molho, né? Ele sabia convencer, cara. As editoras ficavam, não, a gente faz isso, a gente não faz isso que você quer. Ele fala, velho, confia. Vai ser uma parada legal. Dito feito, eu fui apresentado pelo trabalho do Noboru com Viagem de Trem e foi paixão à primeira vista justamente por conta de um capítulo que o filho e o pai encontram um animador. E a história, depois que o animador começa a contar a história vem como se fosse um rolo de filme. Olha só a diagramação. Que parada legal. Eu vi isso aqui e fiquei encantadíssimo. Encantadíssimo. Ele mostra que ele fala como faz o plano sequência, né, o tipo de ilustração que se usa. E eu fiquei, cara, isso aqui é algo genial. Ele mostra os bastidores de um estúdio de animação bem no começo, quando ainda a coisa não era tão mato, mas a coisa estava ali nos seus primeiros passos. Isso eu achei maravilhoso. Um pouco disso o Noboru viu quando ele trabalhava naquele estúdio lá em Osaka, lembra? Mas aquele estúdio em Osaka era diferente disso aqui. Aqui é uma outra fórmula que ele aprende vendo livros sobre os estúdios Disney. O Noboru fala em entrevista que esse jeito que ele desenha
foi basicamente olhando fotografias e registros em revistas de como eram os estúdios de animação da Disney. E aí, uma vez convencido a Futaba Shobo, em 42 sai Viagem de Trem. E aí, como eu expliquei, né? História simples. O pai e o filho, né? Eu não lembro o nome do pai, mas o Tarô, o filho, vão ir pra casa da mãe, da avó e tudo mais. Acho que eles moram lá em Kyoto. E a história, nos mesmos moldes da Nakamura Shoten, é uma história de início, meio e fim fechada nela mesma. E durante todo o percurso vai acontecendo histórias do Japão. Começa com o pai contando histórias do filho, como foi a construção de Tóquio, no período Edo como era a cidade. Depois aparece uma mulher que conta a história de uma deusa que deixa cair o seu lenço sagrado na floresta e um carinha encontra e fica não querendo dar. Conta histórias de shoguns e também tem depois a história desse animador, ou seja, é o gibi inteiro com histórias sendo contadas. Não é aventura, olha só, primeira vez que o Noboru não faz esquema de aventura, mas é uma obra extremamente mágica, extremamente interessante, que aqui ele usa vários elementos da linguagem quadrinística para deixar a obra mais interessante. Quadros grandes, splash pages enormes, Montefood, tem essa questão também, o Fanek, propagandista de como é a sociedade japonesa e como é o sistema educacional japonês, ainda se está sobre a sombra da censura e do controle dos militares. Eles não conseguiram desvencilhar disso ainda, mas ele faz uma obra mais pé no chão e não deixa de inventar coisas e revolucionar mais uma vez o como fazer mangá. E o Tezuka foi um dos que copiaram muito isso aqui. Esse esquema narrativo, esses quadros diferentes, etc e tal, o Tezuka pegou muito. E como eu falei no começo desse bloco, a história acaba do nada, eles em Nagoya. O próximo ponto ia ser Kyoto. E existe um mistério que não há uma explicação do que pode ter acontecido. As suposições são: escassez de papel. A obra já tinha mais de 100 páginas e ela acaba de uma forma abrupta. Provavelmente a Futaba Shobo acabou o papel, não quis investir mais um caderno no livro e ele acabou. Segundo, pode ter tido algumas questões editoriais ali, algum desentendimento, mas acredito que a causa principal seja esse encurtamento de papel. E por conta disso a história não tem um final. Olha que coisa doida, não tem um final. Eles chegam, a última página é o cara dentro do trem gritando Nagoya, Nagoya. Eles levantam pra ver alguma coisa, pra ver a janela. E não tem mais. A última página. Eles gritaram Nagoya, Nagoya. Olha só, eles olham, olha que foda e... acabou. O encadernado original também não veio. O motivo é esse que ninguém sabe. Nunca. E como eles chegaram em Kyoto? Ninguém sabe. E assim, não tem lugar nenhum esse capítulo. Então, provavelmente, ele não foi desenhado. Ou se foi desenhado, foi perdido, destruído. Ou sabe-se lá o que aconteceu. E também, se vocês quiserem análise dessa obra junto com as outras, coloca aqui nos comentários que eu faço uma análise bonitinha. Esse aqui eu tenho escaneado, então vai ficar ainda mais fácil e traduzido, obviamente, de fazer a análise até ao vivo com vocês. Mas acho que ao vivo eu não faria, não. Não. Faria gravado, com imagens aparecendo na tela, editado e tal, que nem esse vídeo aqui. Assim espero na edição ter conseguido colocar vídeos, fotos e tudo mais. Se não tiver também, essa pode ficar preto e branco explicando pra vocês. 2 anos depois acontece algo muito trágico com o Noboru, a sua esposa falece. Não só isso, né, acontece um acidente, acontece um bombardeio. Ele é afetado por conta desse bombardeio. Junto com seus filhos, eles vão até a Manchúria. Eu não tenho certeza quantos filhos o Noboru teve, se foi um ou mais. É muito escasso de fonte, mas eu sei que ele teve um filho, porque ele fala na entrevista. Então eles vão para a Manchúria. Vários japoneses estavam indo para a Manchúria, né, quando o Japão invade a Manchúria e tudo mais. E o Noboru vai trabalhar em um estúdio de animação na Manchúria, fazendo justamente o desenho dos textos. Trabalho esse que ele fazia lá no escritório de design em Osaka. Ou seja, voltando aí às suas origens trabalhistas, né? Mas lá na Manchúria. E nesse estúdio ele fica surpreso porque ele se depara de que aquilo ali que ele está vendo na frente dele era realmente da forma que ele tinha desenhado 2 anos antes no Kisha Ryoko, no Viagem de Trem. E ele fica extremamente encantado e fala assim, rapaz, é isso mesmo. Ele ri, ele fica extremamente assim, encantado de ver aquilo ali na vida real. Lembrando que o estúdio que ele trabalha em Osaka não era dedicado à animação, então não tinha a estrutura dos animadores igual esse da Manchúria, que era feito exclusivamente para animação
e com, obviamente, tons propagandistas. E ele fica muito pouco na Manchúria porque com o chegar do fim da Segunda Guerra em 45, as tropas soviéticas entram na Manchúria e vários dos japoneses voltam para o Japão, sejam fugidos ou é mandado de volta por conta dos soldados soviéticos, até porque eles sabiam que existiam muitos civis na Manchúria sem serem militares ou coisa do tipo. Então vários japoneses voltam para o Japão. O Noboru foi desse, ele chegou a conseguir juntar um dinheirinho e tudo mais, volta para o Japão, e quando ele volta para o Japão ele vê o país novamente em frangalhos, até porque caiu 2 fodidas bombas atômicas no país. Então, novamente, mais uma desgraça que assolou ele. Só que dessa vez ele não presenciou como ele presenciou o terremoto de Kanto. Na entrevista que ele dá para o Tezuka e o Leiji Matsumoto, ele fala que quando teve o terremoto de Kanto, por exemplo, ele teve que correr desesperadamente, o chinelo dele sumiu, ele pulou, ele chegou até o 2º andar de uma casa, a casa estava para cair, ele pula do 2º andar e sai correndo. Ele sai correndo pro desconhecido, pro nada. Tenta fugir daquele epicentro do terremoto e vai embora. Dessa vez ele estava na Manchúria e não acompanhou perto, né, estando no Japão de fato, a queda das bombas. Mas ele volta, o país está totalmente diferente de quando ele deixou para ir para a Manchúria. E novamente, mais uma vez, ele teve que voltar a procurar emprego. Mas logo que ele chega no Japão, ele consegue fazer uma obra em mangá. Em 1947, a editora Suzuki Jinsendou publica Bombom Karasu, que era uma obra de comédia, tendo um corvo como protagonista. E nessa época também as reimpressões começaram a acontecer e o Noboru começou a ganhar royalties. Então ele conseguia ganhar uma grana pelas reimpressões de obras que ele tinha feito, principalmente pela Nakamura Shoten, entre outras. Ele foi um dos primeiros artistas de quadrinhos a receber royalties por suas obras. Ou seja, ele estava começando sem querer vários movimentos. Ele estava sendo pioneiro de tantas coisas que eu não sei nem se ele teve noção disso. Mas acho que ele teve sim, porque as pessoas babavam muito no ovo dele, e com razão, porque o cara foi muito relevante, muito importante, muito foda. Ainda na Suzuki Jinsendou é onde o Noboru vai trazer as histórias inventivas dele. A gente tem essa obra de comédia e a gente tem uma também muito interessante que, se Viagem a Marte era exploração no espaço, esse aqui é exploração no fundo do mar. Estamos falando de Chibirito no Bouken, de 1949, onde o Noboru traz bastante invencionice numa aventura de um garotinho navegando no fundo do mar. Então a gente tem aqui elementos como um polvo falante, ele coloca muito também monstros marinhos. O Noboru, ele tem essa questão por aventura, podemos dizer assim, verniana. Viagem ao Centro da Terra, esse tipo de literatura de aventura do século XIX. A gente consegue ver muito claramente nas obras do Noboru que tem essa influência, porque são coisas muito grandes, são coisas muito fantasiosas, são coisas muito... te deixam embasbacado com quão legal, com quão inventivo, imaginativo é essa parada toda. E algo que o Noboru gosta muito é de objetos voadores. Aqui a gente tem uma espécie de caldeirão voador. E uma coisa que é bastante característico nas obras do Noboru são o uso de balões. Balões, né, aqueles de fogo que sobe, desce. Eu não sei se tem um nome específico para esses tipos de balões, mas várias obras do Noboru tem esse balão. E não só isso. Tem obras da Nakamura Shoten que o autor bota também esse tipo de veículo, né? Eu fico pensando, será que era algo comum da época? Será que era algo que trazia fascínio? Não sei. Mas era característico, e nas obras do Noboru ele tem essa predileção por coisas que voam, sejam naves espaciais, balões, ou nesse caso aqui um caldeirão voador. E uma coisa que é bem interessante nessa história, não sei o quão bafafá teve na época, é que o Noboru representa os sereianos, representam tritões e sereias, e essas sereias estão desnudas. Nessa página aqui a gente tem o rei, provavelmente Netuno, e sua filha, sua esposa, ou o que quer que seja, uma sereia, e a gente consegue ver os seios dela à mostra, mamilo e tudo mais. Tem aí uma carga física, uma representação física de nudez, querendo ou não, mesmo sendo seres imaginários, ainda tem muito do corpo físico humano. Não sei se teve polêmica sobre esse gibi ou não, apesar de não ser sexualizado. Há um peitinho ali.
Coisa que isso traz bastante bafafá, bastante coisa crítica quando aparece, seja lá o que for, um mamilo num gibi ou o que quer que seja, fica nesse, meu Deus! Agora, essa página desse peixão gigante, olha só como tem uma característica Disney nesse desenho, cara. É um negócio assim muito cabuloso mesmo. Noboru era mestre, não tem o que discutir aqui, né? Já dá pra saber, a gente nem chegou no fim do vídeo, mas já dá pra saber o quão cabuloso, o quão mestre, o quão doido foi Noboru. E assim, com o passar do tempo, o Noboru vai continuando a fazer suas histórias de aventura e tudo mais, porém o ritmo vai diminuindo. Já tava mais velho, o ritmo de fazer mangá já tava numa outra pegada. E assim, o Noboru continuava fazendo histórias de aventura e tudo mais, porém não era aquela coisa que ele fazia no seu auge lá na década de 30. Noboru também participava de jurados em concursos. Num desses concursos que ele participa como jurado, o Omoshirou Manga Taikai, foi um concurso feito pela editora Tokoshonen. Era para escolher obras enviadas por leitores. O Tatsumi Yoshihiro, o do Gekigai, etc e tal, mandou para essa revista. E a primeira história que abre o livro é uma história do Noboru. E dentro dessa pegada histórica, esses anos 40 e 50, o Noboru vai fazer muitas obras que o pano de fundo é justamente a parte histórica japonesa, o período feudal. Nessa obra que abre o livro, a gente tem toda a representação, a gente consegue observar todo o cenário antigo, a vestimenta dos personagens dentro desse aspecto feudal japonês. E foi a única obra colorida impressa nesse gibi. As outras dos participantes eram todos em preto e branco. Essa obra aqui, inclusive, foi uma das obras feitas pelo Tatsumi. E a gente já consegue observar já esse apreço dele pela linguagem cinematográfica. Olha só os quadros dessa imagem, como lembram frames de filme, muito parecido com o quê? Com o que o Noboru tinha feito em Viagem de Trem, que inclusive o Tatsumi era muito fã do Noboru, tanto que o Noboru contribuiu para algumas capas de gibis do Tatsumi. E nos anos 50, até a aposentadoria do Noboru, ele contribuiu para revistas como a Shonen Sekai, a Shoujo Club, entre várias outras. Em 1950, uma editora chamada Hibari Shobo era a editora que deu a primeira oportunidade pro Noboru. Era a Genbusha. Eles mudam de nome e em 41 a Genbusha abre uma filial em Tóquio. E olha só que legal, essa coisa dele ficar voltando, ele vai ter uma oportunidade de continuar fazendo suas obras de mangá. Ele faz uma das suas últimas obras, que é a Kuroroku e Gumibou, que são dois personagens engraçadinhos, assim, no melhor estilo de filme pastelão, de Hollywood, e pipipipopopó. E eles ficam indo em vários locais do mundo e participando de várias aventuras. É meio que parecido, assim, com o Shōchan. Nessa época, o Noboru ele pôde brincar ainda mais com a narrativa cinematográfica por conta da popularidade do Shin Takarajima, do Tezuka. Então ele tinha mais páginas para poder fazer suas obras, não era tão limitado em quantidade de páginas, né, como o rolê do Viagem de Trem, que teve toda a treta aí de papel, de escassez de papel, a gente supõe que seja isso. E também não tinha mais a censura, ou seja, você estava aí com um campo mais aberto para explorar, experimentar coisas. Fantástico. E nessa época ele mistura ainda mais a sua verve criativa num rolê de diagramação e como contar histórias. E na Tsuru Shobo também o Noboru fez obras históricas com aventura e coisa do tipo, como o Kirikaguri Sazo, de 54, que era uma história de aventura e que tinha histórias reais ou fictícias. Por que reais e fictícias? Porque não se tem comprovação, se eu não me engano, que existiu o Sasuke Sarutobi, o grande ninja e coisa do tipo. A história desse gibi é basicamente sobre a descoberta do Sasuke por uma família e essa vinda do Sasuke servindo a família do Daimyo, né, a família Sanada no Japão. Então, é uma figura misteriosa, o Sasuke Sarutobi, né, o Sarutobi Sasuke, e o Noboru vai retratar aqui nesse mangá essa história aí desse personagem bastante relevante na cultura japonesa. Inclusive, tem uma página muito interessante que essa que eu tô mostrando pra você, do embate dos dois, um é o tigre e outro é o dragão, é muito recorrente nas representações metafóricas de Japão que tem. Pra quem viu One Piece, o Wano tem muito disso, apesar do Oda não ter usado muito a figura do tigre em Wano, não sei porquê, mas o dragão, ele troca o tigre por dois dragões, e essa metáfora aí também é bastante recorrente na cultura japonesa. E agora um dos baques finais da vida do Noboru é que no final dos anos 50, a mentalidade de se fazer mangá muda, do mensal vai para o semanal
E no fim dos anos 50 acontece também o Gekiga, que é a história do mangá troca o rolê ideológico e das narrativas. A violência fica mais forte, o peso social, o drama da sociedade fica mais forte nas publicações, e isso deixa o Noboru um tanto quanto desanimado do que o mangá representa. Eu explico no vídeo do Igaguri-kun essa mudança, né, o adoecimento dos mangakás. Nessa época o mangaka deixa de ser um artista completo, podemos dizer assim, para se tornar mais uma engrenagem num grande sistema editorial japonês. E isso desencanta o Oshiro Noboru. Vários mangakás da geração anterior, Noboru é da geração anterior aos mangakás dos anos 40, por exemplo. Vários desses mangakás dos anos 20, dos anos 30, começam a parar de fazer mangá porque eles não conseguem acompanhar o ritmo semanal. Os caras estão acostumados a uma lógica mensal deles fazerem uma obra artística. E agora não, agora é uma obra comercial, capitalista, não tem mais aquele esmero. E o semanal decaía muito a qualidade de algumas obras. Foi um baque muito grande para quem fazia mangá antigamente. Essa mudança foi muito rápida, foi muito abrupta, e vários mangakás da velha guarda, podemos dizer assim, não conseguiu acompanhar. Aqui no final dos anos 50, o Noboru já tinha seus 50 e poucos anos, já estava mais velho, já não tinha mais vitalidade, podemos dizer assim, de fazer mangá como ele teve antes. Uma pena, porque ainda assim ele vai fazendo algumas obras, mas ele desencanta muito com o que o mangá está se tornando nesse período em diante. Como ele já se sentia mais velho e não conseguia produzir na mesma velocidade, nos anos 60 ele se aposenta. E suas últimas obras em quadrinhos de fato foram duas nos anos 50. Em 54 ele faz um Monogatari com desenho super, hiper, mega detalhado. Ele faz a Choujo Shiragiku, que é uma adaptação de uma obra do escritor Yoshikawa Eiji. E nesse gibi ele usa muito da linguagem cinematográfica, pegando carona com os grandes nomes de artistas que estavam fazendo muito sucesso com o Monogatari, como o Yamakawa Suoji e o Fukushima Tetsuji. E ele se inspirava muito nessa galera para fazer seus chiaro escuro, para fazer sua narrativa mais cinematográfica. E é um desbunde. A arte do Noboru aqui, ele tá muito, muito, muito inspirado. É um negócio muito naturalista, é um negócio muito bem desenhado, assim. A anatomia da galera tá de uma forma totalmente diferente do que ele fazia nos seus mangazinhos de aventura. Ou seja, esse tipo de ilustração, com mais detalhe, mais artística de fato, é o que ele vai fazer após ele se aposentar dos mangás dos anos 60 e até o fim da vida dele, focado nesse tipo de ilustração. E a trama vai para um caminho menos aventuresco e mais dramático. A gente pode dizer até, olha só a brincadeira, que o Noboru fazia Gekiga antes do Gekiga. Esse termo Gekiga parece que é uma criação do Tatsumi. Mas na época do Kamishibai já usavam Gageki, que são ilustrações dramáticas. O Tatsumi acho que só pegou o Gageki, que era muito comum no Kamishibai, e mudou para o Gekiga. E a lógica de fazer mangás, eu acho que pega o Ga no final por conta do mangá, mas a lógica de se fazer mangá com um outro tipo de visão, um outro tipo de narrativa, apelo estético que pegava muito do cinema e da narrativa dramática. O Noboru, em 54, já tinha tudo isso, até porque trabalhou no estúdio de animação, fez Kamishibai, soube do Gageki, ou seja, dá pra dizer que o Noboru fez também o Gekiga antes mesmo do Gekiga. O cara fez tudo antes do oficializado, né? Noboru, velho. Noboru é foda, pelo amor de Deus. E aí, 59 é justamente a última obra do Noboru, Rocket Punch Star, que ele retoma aí pra ficção científica aventuresca com um rapazote. E como ele se aposenta, e principalmente na década de 50 ele vai focar mais na ilustração do que propriamente em fazer mangás, ele faz capas para mangakás que estão começando. Ele fez capa por uma obra do Tatsumi e também fez uma capa para um dos Fujiko Fujio, acho que era o Fujimoto, ou já era o Fujiko Fujio. Ele fez uma capa para o mangá deles. E a vida do Noboru ficou nisso, fazer ilustrações, fazer capa. Ele não fez mais mangá depois de 59. E aí ele ficou nessa. Então havia eventos para comemorar sobre mangás, ele era convidado. Havia homenagens para o Noboru, ele participava. Programas de entrevista, tem uma, eu vou deixar linkado aqui no vídeo. Tem um programa dos anos 80, de 85, se eu não me engano, é uma entrevista do Matsumoto Leiji com o Noboru num programa de TV japonês. Eles falam sobre ficção científica, sobre essa importância
do mangá. Então ele participava dessas coisas, mas sempre no tempo dele, sempre mais tranquilo. E em 1998 ele falece por complicações causadas por pneumonia. E aí chega-se ao fim a vida desse grande artista, que é um dos artistas mais interessantes japoneses que eu conheci, principalmente dessa época antiga, que fez muita coisa, não trabalhou em jornal, como vários chavões aí trabalharam. Foi um cara que batalhou e batalhou muito para chegar até onde chegou e revolucionar toda a história do mangá, principalmente aí na década de 30 até a década de 50, que ele teve uma relevância muito grande, mas principalmente a década de 30. Se não fosse ele, nós não teríamos a Nakamura Shoten como foi. Se não fosse ele, nós não teríamos um Tezuka Osamu inspiradinho. Se não fosse ele, nós não teríamos um Matsumoto Leiji e nós não teríamos um Akira. Se não tivéssemos Oshiro Noboru, provavelmente o mercado de mangás hoje seria uma coisa totalmente diferente que a gente conhece e provavelmente muito pior do que se é. Oshiro Noboru foi um cara extremamente importante. E esse vídeo é para lembrar do cara, registrar a memória dele, porque até onde eu vi não há lugar algum que fale de Noboru dessa forma, que explique o que foi esse cara, vida e obra desse artista fenomenal. Esse vídeo é para você, Oshiro Noboru. Então, gente, para quem tiver gostado, dê o like, compartilha, comente se você quer ver as análises desses mangás aqui separados. Vamos falar de Oshiro Noboru. Provavelmente em algum momento eu faço um vídeo sobre alguns títulos que tinha na Nakamura Shoten Manga Library. São títulos que deveria vir para o Brasil, alguma editora podia pegar. Não sei se está em domínio público, acredito que não. Mas, já que eu não tenho uma editora para fazer isso, fica aí o apelo para editoras que tenham dinheiro e que queiram fazer isso. E é isso, espero que tenham gostado. Esse vídeo vai sair no fim do ano, então Feliz Natal para vocês, um próspero 2026. Nos vemos aí em alguns vídeos. Aqui no canal deve sair mais um vídeo esse mês, um vídeo sobre a história do quadrinho da Islândia. Se não sair esse mês, vai sair no começo de 26. E é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Nunca se esqueçam de Oshiro Noboru.